É, porque na direita já tem um racha mesmo na família Bolsonaro, né? Um racha que se agravou. A gente tem acompanhado como algumas publicações, ou então entrevistas mesmo, ou seja, declarações públicas, têm relatado isso. A gente acompanhou no fim de semana, eu estava aqui e até a gente repercutiu que se aprofundou o racha interno do PL com cobranças e trocas de farpas entre o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, o deputado Nicolas Ferreira e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O novo capítulo foi o Eduardo dizendo que o Nicolas e Michele não tinham memória, e aí o Nicolas respondeu e a Michele fez essa postagem. Será que tem a ver? O que você acha? Sakamoto, ela fritou bananinha. Rapaz, o negócio tá pegando aí na família, hein? Cadê? Eu não vou tocar a trilha sonora de Game of Thrones pra gente não tomar strike do YouTube, tá? Porque depois o Felipe Virgílio vai me xingar, o nosso diretor vai falar: Sakamoto, você quer me derrubar. Mas imagine a trilha sonora do Game of Thrones, né? Por quê? Porque este é mais um capítulo da luta de tronos da família Bolsonaro, do clã Bolsonaro, pelo poder, né? Gente, tá cada vez, eu não vou dizer divertido, porque isso não é divertido, né? Mas tá cada vez mais interessante. De um lado, você tem os filhos, né, do patriarca preso, que no dia seguinte da prisão o pessoal já estava discutindo e vendo quem é que ia ficar com o poder. E ficar com o poder na família do clã Bolsonaro é mais do que de ver quem disputa a presidência da República. É claro que é importante. Michele adoraria que fosse ela ou ela fosse vice, eventualmente, do Tarcísio. Por outro lado, o Eduardo adoraria que fosse ele, mas ele não pode, né? Até porque se ele pisar no Brasil, é bem provável que ele seja preso, né? Alguma ordem de prisão preventiva por conta da questão da coação no curso do processo. É provável que ele seja condenado, se torne inelegível, né? O irmão de Flávio vai ser o candidato, mas os três irmãos, o Jair Renan não conta, claro, nessas discussões, mas os três irmãos, Flávio, Carlos e Eduardo, né, se fecharam, né, os três, seguindo a ideia da herança da família, o legado da família ser feito em cima do sangue dos Bolsonaro, que o Jair, ele tem aquela coisa, ele confia nele, ele confia nos filhos e basicamente é só. Né? Isso aí ele já provou várias e várias vezes e não teria problema nenhum de abandonar quem quer que seja na beira da estrada. Não dá para perguntar para Bebiano, Gustavo Bebiano, porque infelizmente ele faleceu, mas pergunta para o General Santos Cruz, por exemplo, pergunta para outras pessoas, né, que ele também abandonou na beira da estrada, que se não for o sangue dele, não confia. A Michelle ficou muito irritada, e a gente tem vários capítulos, desde a história lá no Ceará, da insatisfação dela pelo apoio do PL ao Ciro Gomes, né, numa possível candidatura ao governo. Depois teve toda aquela troca de farpas dos filhos, o Jair acabou apontando o Flávio, né, a Michelle ficou brava, o Tarcísio não gostou. Desde então, o Tarcísio e a Michelle vem dando mostras públicas que não tem interesse nenhum de apoiar Flávio Bolsonaro, apoiar com gosto, sabe? Apoiar, tipo, ok, contra o Lula a gente vai uma coisa, mas apoiar com gosto, botar suas redes no meio, etc e tal. Então, no final das contas, né, essa disputa que muita gente achou que ia estar pacificada com a indicação, com a renovação, com a cartinha do Bolsonaro, com o Bolsonaro chamando o Tarcísio na papudinho falando: amigo, você quer nosso apoio para reeleger São Paulo, você vai ter que apoiar meu filho, né? E tudo isso, né? Com o apoio para Michelle, para ela tentar o Senado e não nem ser vice ou ser candidata à presidência, e tentando forçar os dois, o Tarcísio e Michelle, a apoiarem o Flávio. Tudo isso, na verdade, azedou a maionese num nível que o negócio tá feio. E aí, o Eduardo Bolsonaro reclamou tanto do Nicolas Ferreira quanto da Michelle Bolsonaro, grosso modo, falta de apoio, né, ao próprio Flávio, né, e falta de apoio ao bolsonarismo, e bolsonarismo, diga-se, ao núcleo dos filhos. O Nicolas deu um chega pra lá, né, verbal, disse que, olha, o inimigo comum é outro, né, é o Lula, acabou. E a Michelle tá fritando banana. Banana porque, como sabemos, um dos apelidos jocosos contra Eduardo Bolsonaro é Bananinha. Mas, gente, vocês não têm noção do nível. Porque é o seguinte, essa história do Bananinha tudo é um nível, é um negócio baixo.
Sabe, baixo no sentido de que é complicado, assim, tem uma interpretação em cima de críticas que ele sofreu, que eu não vou entrar aqui, porque isso aqui é um programa de família, né? Então, não vou entrar nesse mérito, mas Entendemos. é um jogo baixo, é um É, jogo baixo, assim. Então, no final das contas, tá esquentando Game of Thrones, ô Diego. verdade. E aí? Não vou falar sobre isso exatamente, esse assunto, mas sobre a discussão, Dani. Como é que você tem visto essas farpas públicas, né, sendo trocadas? Gente, não chega a ser uma novidade na família Bolsonaro. Aliás, todo o governo Bolsonaro foi marcado um pouco por isso, né? Quantos relatos de brigas da Michelle, então primeira-dama, com o filho mais novo, Jair Renan, né? Quantos relatos de desentendimentos da Michelle com Carlos Bolsonaro? Na verdade, a gente tem na posse já aquela cena sui generis, né? Que é o presidente da República do lado da primeira-dama e pela primeira vez o filho montado assim como guarda-costas mesmo do pai no banco traseiro do Rolls-Royce que tradicionalmente faz ali carrega, né, o presidente eleito pela esplanada dos ministérios para a cerimônia de posse. Então, essa disputa por protagonismo, por um papel maior ou menor no convencimento de Jair Bolsonaro é uma marca em todo o governo dele. Você tinha ali no final, nos estertores, né, segundo os relatos do delator da trama golpista, o Mauro Cid, o Flávio Bolsonaro aconselhando o pai a desacelerar, uma outra ala da família aconselhando o pai a acelerar a trama do golpe, a acelerar as tratativas eventualmente para tentar impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, esses dissensos, eles são uma marca da família. Qual o problema hoje, né? Que Bolsonaro está preso, então o árbitro meio que final sai de cena, né? E há agentes que se sentem igualmente empoderados para poder fazer essa disputa pelo mando mesmo, pela agenda a ser adotada pela família, né? A Michelle Bolsonaro conseguiu desequilibrar questões importantes, como, por exemplo, a favor da Carol de Toni, em Santa Catarina, né? Passa a ser apontada como uma opção para o PL, contrariando um acordo que tinha feito com o aliado histórico, governador Jorginho Mello, que ele foi senador, depois que a Michelle vai e posa com a Carol de Toni e defende a candidatura de Carol de Toni e Carlos Bolsonaro, que vai vir exportação do Rio de Janeiro, né? Ela tem conseguido fazer contrapontos importantes. O Flávio Bolsonaro fez uma postagem, foi até o Diego quem chamou a atenção, que o assessor dele estava disparando ali, dizendo, olha, todo mundo quer vencer a discussão, mas eu só quero o apoio de todas, todos, todes, todas, todis com Y. Assim, faz uma graça, mas meio que dizendo, gente, eu preciso que todo mundo venha junto, tentando colocar um pouco de água na fervura. É preciso entender que nem o próprio Jair Bolsonaro escapa dessa autofagia familiar, né? Se a gente voltar no que a Polícia Federal descobriu ali nos celulares do ex-presidente, tem aquele diálogo que ficou célebre ali do Silas Malafaia xingando o Eduardo Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro dizendo que o pai era um ingrato, que aos gritos, né, que ele estava se esfolando nos Estados Unidos para conseguir as sanções, né, a autoridades e a própria economia do Brasil e que não era valorizado por isso. Então, assim, o ambiente de discussão, de dissenso, de atrito em patamar muito elevado, né, seja no tom, seja na forma, é uma marca. O problema dessa vez o árbitro está fora de campo, o Jair Bolsonaro está fora de campo e o Flávio agora vai ter testado, primeiro no núcleo familiar, veja só como a sua capacidade de agregar ou de minimizar as crises, né? Tem uma máxima em Brasília que as crises entravam grandes e saíam pequenas do gabinete do ex-presidente, então presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Flávio Bolsonaro vai ter obrigação de fazer um pouco disso agora dentro da própria casa. Vamos ver a postagem do Flávio, que a Dani mencionou há pouco. Ele escreveu o seguinte: tá todo mundo querendo vencer a discussão, mas o que precisamos é ganhar a eleição. Gostaria de contar com todas, todos, todes, todes e tuts. A apuração lá do pessoal do Congresso que está falando com o pessoal ali para entender essa postagem, né, vai em linha com o que a gente estava falando antes, que é justamente tentar mostrar que eles estão unidos com um inimigo em comum. Então, mesmo que seja... Aí estão aqui, segundo a fonte que o Felipe Pereira trouxe aqui para a gente, estão dizendo que é um bom humor para dizer que há união, para que estamos vendo o inimigo em comum. E aí isso tem a ver com o que a gente estava falando antes sobre esse racha na família, essa questão da desconfiança. O Eduardo Bolsonaro, numa entrevista ao SBT News, que fez a provocação ao Nicolas e à Michelle,
ele tem pedido, né? Ele lá de fora dos Estados Unidos, ele pede um pouco mais de radicalismo, ele pede para o Flávio um pouco mais disso. E ele demonstra claramente, né, mais publicamente, essa desconfiança com a Michelle. A Dani lembrou bem, a Michelle, durante o governo Bolsonaro, ela protagonizou diversos problemas com a família, né? É um núcleo de desconfiança. A desconfiança, ela era parte do núcleo ali da família Bolsonaro durante o governo. E isso não melhorou. Eles até fizeram, durante algumas recentes cirurgias do Bolsonaro, um pouco antes dele ser preso, Michelle e Carlos ensaiaram aí uma conciliação, começaram a fazer postagens conjuntas, mas a gente tem que lembrar aí, a ex-primeira-dama, ela fez postagens dizendo que o Brasil precisava de um CEO, lembrando, a mulher do Tarcísio falou isso e ela corroborou, ela mostrou muito mais engajamento e apoio ao Tarcísio nessa pré-candidatura do que ela vem mostrando ao Flávio, e isso incomoda, né? E aí o Flávio, ele orbita entre, olha, meu irmão tá lá nos Estados Unidos atacando, o Nicolas está aqui fazendo manifestação e tentando ser o grande líder da próxima manifestação que a direita convoca para esse final de semana. A Michelle mostra o seu apoio ao Tarcísio e eu, Flávio, eu quero o quê? Eu quero todas, inclusive a esquerda, entendeu? Inclusive eu vou usar o bom humor para dizer que eu vou abrandar essa crise interna aqui e também olhar para o eleitorado que me interessa. Inclusive, não é a primeira postagem que o Flávio faz nessa linha, Diego. Ele que tem pregado aí algumas coisas. Por exemplo, no Carnaval fez postagens um pouco diferentes do que fazia o pai dele, né? Num aceno claro a uma figura aí, digamos, que ele está tentando buscar. Porque o que vai decidir a eleição não é nem o voto do bolsonarismo, nem o voto da esquerda tradicional, né? É esse pessoal aí que, no meio, os indecisos, né? O centrão, enfim, que é que vai decidir. E você precisa fazer acenos a ele, e o Flávio está fazendo, né? Ainda, segundo eu apurei esse fim de semana, também conversando com o pessoal da equipe dele, eles estão para fechar o marqueteiro mesmo, em breve, mas eles já estão com uma equipe já de campanha ficando bem estruturada, e essa estratégia, né, de mostrar aí um aceno a todas é uma delas. Essa tentativa do... Rapidinho. Desculpa, Saca. Não, é só que essa tentativa esse aceno que fez o Flávio ao centro na postagem do Carnaval rendeu a ele o maior número de visualizações e interações da história da conta dele. Ele falou sobre no Instagram. Ele primeiro falou sobre a questão do desfile do Lula, não numa chave voraz, assim, numa chave vociferando, né? Mas numa chave mais prática mesmo. Você gostou de ver dinheiro público sendo usado para isso e aquilo? Num tom bem ameno, foi a coisa mais curtida da história. Foram 14 milhões, eu acho. Eu escrevi sobre, a gente falou sobre isso. Eu não tinha visto aqui no programa, né? Foi um marco e eles entendem ter encontrado essa fórmula, digamos assim, né? Que é esse Flávio, não chego a dizer que é um Flávio Paz e Amor, mas que é uma pessoa que está disposta a falar com minorias, né? Está disposta a falar, a acenar para minorias. Até aqui se mostrou uma fórmula eficaz na comunicação e que vai ser testada aí ao longo dessa pré-campanha e da campanha também, claro, o SARS, inclusive porque em algum momento vai ser cobrado adotar uma chave que condiga mais com a raiz dele. O Flávio é evangélico, o Bolsonaro não é, mas o Flávio é evangélico e tem aí essa expectativa, em que momento isso entra em campo. Ele fala muito aos cristãos, né, que é uma saída bastante inteligente para você poder, de uma maneira, numa tacada só, falar com católicos e evangélicos. Verdade. Sakamoto, rapidinho para a gente ir para o break na TV, diga lá. Não, eu ia falar que é o seguinte, tem uma questão também, eu acho que tem essa coisa e esse discurso do Flávio, de todo mundo contra o inimigo comum, essa coisa que o Nicolas falou, no fundo, ninguém acredita, porque a política, ela não é uma coisa linear. Por exemplo, se por um acaso, vamos colocar hipoteticamente, o Flávio ganha a eleição, o que acontece logo na sequência? Acontece que ele se torna o principal candidato quando em 2030. Então, por exemplo, uma pessoa como o Tarcísio que está na fila esperando, ele não tem chance em 2030 se o Flávio se tornar presidente e não for, por exemplo, e não fizer uma gestão totalmente louca, maluca, que nem a do pai, que não seja reeleito, né? Então, o que acontece? A eleição do Flávio muda a disputa de poder interna da direita e a sequência da brincadeira da cadeirinha, de quem vai sentar aonde e quando. E tanto a Michelle quanto o Tarcísio sabem que tem uma pessoa que está vindo
com força, que está esperando, na verdade, fazer idade para poder fazer essa disputa, que é o próprio Nicolas Ferreira. Tem um momento, não tenho dúvida nenhuma lá para frente, vamos ver disputa de Nicolas Ferreira e João Campos, assim, que é uma geração mais nova, com força em rede social, tudo entrando no jogo, né? Então, o que que acontece? A vitória do Flávio agora não interessa uma parte da direita. Da mesma forma que o cálculo que o bolsonarismo, a família Bolsonaro tem internamente de que, nesse sentido, é melhor muitas vezes perder para a eleição do que perder a hegemonia da direita, tem a mesma coisa com relação à questão do resto da direita que pensa de como é que funciona todo esse processo. É melhor o Flávio ganhar realmente para manter isso dentro da mão desse punhado de Bolsonaro durante o tempo que for, né? Então tem essa discussão. E para terminar, eu achei muito bem lembrado que a Dani comentou com relação à questão da popularidade do post do Flávio, mas eu só acrescentaria que é o seguinte, e aí vai pipocar, porque eu sei de um monte de colega de imprensa também está fazendo essas investigações interessantes, que é o seguinte, você sabe aquilo que vai causar tanto problema na eleição? Não, é menos a inteligência artificial nas redes sociais e mais influenciadores pagos para replicar conteúdo, para bombar conteúdo de terceiros. Foi o que a gente viu no Master. Exatamente, a gente vai ver contra isso Banco Central. a gente vai ver isso um monte na eleição. Então, a gente tem que ver o quanto, na verdade, inclusive o UOL já deu matéria sobre isso, etc e tal. Eu não sei se foi a Dani ou a Carla, mas eu lembro que eu vi no UOL uma matéria, já saiu também em outros colegas de outros veículos, na quantidade de vezes que durante o carnaval foi bombado posts contra e a favor do desfile da Escola da Acadêmicos de Niterói. Não fui eu. O que a gente está vendo neste exato momento é uma miragem, né? Exatamente em cima de uma coisa 2.0 do que foi em 2018. 2018 se vemos impulsionamento e outras coisas, agora a gente pode estar vendo a replicação por parte de fazendas de like, que ajudam muito a bombar determinado conteúdo, ou por parte de influenciadores pagos e muito bem pagos para replicar conteúdo de terceiros.